Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1. Sou a professora Aline, vocês já me conhecem, né? E na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso tema limite, tá? Então, a gente falou de limites da última aula, nós falamos dos limites laterais e que nós só vamos ter limite se os limites laterais eles forem iguais. Né? Então, se a gente analisar o limite pela esquerda, o limite pela direita, e esses limites eles forem iguais, tá? Então, a gente precisa analisar a função, identificar essas características. Vamos conhecer alguns pontos na aula de hoje. Então, limites infinitos e no infinito, tá? Então, quando a gente tem uma função e essa função ela tende a um valor muito grande, ou a gente tem uma função e ela tende a um valor muito pequeno, como que a gente pode analisar os limites dessa função? Então, de forma sucinta, essa é a ideia. Então, nós vamos analisar o limite no infinito. Em algumas situações, nós vamos ter casos de indeterminação. E quando eu tenho uma indeterminação, o que a gente precisa fazer, tá? Então, são pontos que nós abordaremos na nossa aula de hoje. Então, nós vamos falar do estudo de limites. Deixa eu arrumar aqui, tá? E os limites infinitos e no infinito. Como que a gente analisa essa relação, essa situação, tá? E lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, encaminhe. A gente vai conversando ao longo da nossa aula. Na última aula, nós falamos dos limites. Então, que o limite só vai existir quando o limite pela esquerda for igual ao limite pela direita. Mas o que é esse limite pela esquerda igual a esse limite pela direita? Eu vou colocar essa representação ali no quadro para a gente fazer essa diferenciação e também relembrar um dos pontos abordados na última aula. Tá? Vou pôr a câmera ali para o quadro para a gente analisar. Ó, o limite de uma função quando o x tende, vou chamar aqui de a pela esquerda, tá? Ó, então aqui, quando x tende a pela esquerda, lembra que esse negativo, tá? Ou esse sinal indica o sentido que nós estamos analisando o limite. Então, ele é igual a L e o limite dessa função, quando x tende a A pela direita, vai ser igual a L. Se esses dois limites eles forem iguais, então o limite da função quando x tende a A é igual a L, tá? Deixa eu colocar o L como eu coloquei ali. É igual a L. Então, se você está analisando uma função, por exemplo, uma função polinomial do segundo grau, ou uma função polinomial do terceiro grau, você pode substituir o valor de A na função, que ele vai ser igual ao limite. Essa foi uma das propriedades que a gente havia visto na última aula. E hoje nós vamos conhecer outras propriedades. Então, por exemplo, quando você tem uma soma de limites, como que você resolve? Quando você tem uma subtração ou uma divisão, como que isso se dá? Como que isso acontece? Tá bom? Então, vamos conhecer essas propriedades. Tá carregando isso, tá?
Se nós temos duas funções, f e g, com o limite dessas funções, tá? E C eu tenho como uma constante, qual que é a relação que a gente tem entre essas funções? Vamos ver. Então, a primeira é, se você tem o limite da f mais a g ou menos, tá? Então, aqui você pode tanto fazer a soma como a subtração. Com o x tendendo ao a, é a mesma coisa que você fazer, né? O limite da f com x tendendo a a, mais o limite da g com x tendendo a a, tá? Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos que abordam algumas dessas propriedades. Se você tem uma constante multiplicando a sua função, é a constante vezes o limite aplicado na função com o x tendendo a a. Se você tem o limite de duas funções, né, do produto de duas funções, é igual ao limite da função da primeira função vezes o limite da segunda. Ou seja, o limite da f vezes a g é o limite da f vezes o limite da g com x tendendo a a. Por exemplo, se você tem ali uma função polinomial, então você pode substituir o valor do a no x e fazer a multiplicação dessas funções. Outras propriedades. Essa é uma propriedade bem importante e nós vamos falar dela e ver exemplos na aula de hoje. O limite da f de x dividido pela g de x com x tendendo a a é igual o limite da f com x tendendo a a dividido pelo limite da g com x tendendo a a, se o limite da g for diferente de zero. Por quê? Se nós tivermos aí uma divisão por zero, vai recair num caso de indeterminação. E esse caso de indeterminação precisa ser analisado, precisa ser estudado. E nós vamos estudar esses limites nessa aula de hoje, ok? Se você ou se você já deu uma olhadinha no seu livro da disciplina, tá? Você também tem exemplos, aplicações dessa ideia do limite. E isso você pode encontrar na unidade 2, na seção 2, tá? Então, para deixar também que depois, por exemplo, um outro momento que você for estudar, rever, fazer exercícios, esses assuntos estão presentes na unidade 2, seção 2. O limite de f de x elevado a n é o limite de f de x tendendo a a com x tendendo a elevado a n, quando n é um inteiro positivo. O limite, essa é uma propriedade também que a gente usa bastante, o limite de c com x tendendo a a, ou seja, o limite de uma constante. Se fosse aqui, ó, o limite de 7 com x tendendo a 2, vai ser quem? O próprio 7. E se você tem o limite de x com x tendendo a 3, por exemplo, vai ser igual a 3. Ou seja, o limite de uma constante com x tendendo a qualquer valor, ou x tendendo a a, é a própria constante. E o limite de x com x tendendo a a é o próprio valor do a, tá? São duas propriedades bastante utilizadas quando a gente trabalha com limite. O limite de x elevado a n com x tendendo a a é igual a elevado a n. Então, por exemplo, se você tivesse aqui o limite de x ao quadrado com x tendendo a 3, seria igual 3 ao quadrado, tá? Desde que esse n seja um inteiro positivo. Então, um expoente inteiro e positivo. 1, 2, 3, 5, 10, 15, tá bom? Outras propriedades. O limite da raiz enésima de x com x tendendo a a. É a raiz enésima de a, tá?
o n é o inteiro positivo, então, por exemplo, a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quinta. E se o n for par, nós supomos que o a vai ser maior que zero. Por exemplo, a ao quadrado, nós não temos raiz quadrada de um número negativo. Por isso, essa regrinha, tá? Se para o a for maior que zero. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 7, nós não temos a raiz quadrada de menos 7 no conjunto dos números inteiros. Se você for aplicar no conjunto dos números complexos, isso muda. Mas, por isso que é essa regra, desde que o n for par, o a seja maior que zero. E o limite da raiz enésima da função, com x tendendo a você pode aplicar como a raiz enésima do limite dessa função, tá? Então, você pode ter, e no seu livro tem algumas aplicações dessas propriedades, todo detalhado, tá? Que você pode encontrar. Então, essas aplicações, todas com detalhes, você pode encontrar no seu livro, ok? Então, vamos ver 2 exemplos para essas propriedades ficarem mais claras. Então, pede para encontrar o limite de x ao quadrado mais 3x menos 5. Vou fazer no quadro com você passo a passo. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, por favor, pode encaminhar. Eu vou apagar o que a gente tem aqui no quadro, que eu havia colocado do limite. E nós vamos fazer esse exemplo. Deixa eu colocar a câmera aqui para o quadro, para a gente ter espaço. Acho que agora foi, tá? Então, veja aqui. Nós tínhamos o limite, deixa eu pegar aqui de x ao quadrado mais 3x menos 5, com x tendendo a 2, tá? Veja, que nós podemos separar pela propriedade da adição e da subtração em limites dessas funções. Então, por exemplo, o limite de x ao quadrado, com x tendendo a 2, o limite de 3 mais o limite de 3x com x tendendo a 2, menos o limite de 5 com x tendendo a 2. E aqui a gente vai aplicar umas 3 propriedades dessas que eu mostrei, tá? Então, vamos ver. É o limite de x ao quadrado com x tendendo a 2, mais, tá? Eu vou obedecendo os sinais. O limite de 3x com x tendendo a 2, menos o limite de 5 com x tendendo a 2, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas formas de analisar. O limite de x ao quadrado, nós podemos escrever como o limite de x com x tendendo a 2, aqui eu coloquei x tendendo a x, com x tendendo a 2 elevado ao quadrado, tá? Então, o limite de x elevado ao quadrado com x tendendo a 2. Mais, o limite de 3x pode ser utilizado ou calculado como 3, limite de x com x tendendo a 2. O 3 é uma constante, então ele vem multiplicando o limite. Menos
que vai ficar o limite de 5, que 5 é uma constante, com x tendendo a 2. Agora, a gente pode substituir, ó. Uma das propriedades que nós temos é o limite de x com x tendendo a A é igual a quem? Igual ao A, tá? Essa é uma das propriedades que acaba sendo mais utilizadas. Então, aqui, ó, quem que é o limite de x com x tendendo a 2? Vai ser quem? O próprio 2. O x não está tendendo a 2? No lugar do x, a gente substitui por 2. Mas ele tem que ser o quê? Elevado ao quadrado, tá? Mais o 3 é uma constante, eu vou repetir. Quem que é o limite de x com x tendendo a 2? É a mesma ideia daqui, ó, é 2, tá? Menos, aqui a outra propriedade, o limite de uma constante é a própria constante, então o limite de 5 é quanto? 5. Agora, a gente pode resolver. 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 5. 4 mais 6, 10. 10 menos 5, 5, tá? Então, a gente utilizou essas propriedades. Só que minha pergunta para você é: será que a gente sempre precisa ficar fazendo toda essa separação e fazendo essa identificação? Não. Por que não? Eu quis mostrar para você como pode ser feito quando você tiver, por exemplo, uma raiz quadrada, outros tipos de função. Só que, como a gente tem uma função polinomial, você poderia substituir o valor do x por 2, que nós encontraríamos o mesmo valor aqui do limite, tá? Então, aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, 4 mais 6, 10, menos 5, 5, tá? 10 menos 5, 5, que é o mesmo valor do limite que a gente encontrou. Então, por uma das propriedades, eu tenho uma função polinomial, você pode só substituir o limite, ok? Aqui no slide você tem resolvido, eu vou te mostrar, e nós vamos fazer mais um exemplo que vai utilizar a ideia da divisão de funções, quando você tem que aplicar também esse limite. Tá? Isso, carregou. Deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Então, aqui tá resolvido. Então, veja, a gente aplicou essas propriedades. Ou, como é uma função polinomial, você pode fazer direto a substituição do x por 2. Veja esse outro exemplo. Se nós utilizássemos aquela ideia de substituir o lugar do x por 1, veja como que vai ficar. 1 ao quadrado é 1, menos 1, dividido por 1,
menos 1. Então, vai ficar 0 dividido por 0. Esse é um caso de indeterminação. Então, a gente não pode deixar essa indeterminação. Então, a gente tem que analisar esse limite. De que forma? Nós reescrevemos essa função de x² menos 1 como sendo o produto de x menos 1 por x mais 1. Porque se você faz aqui a distributiva, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 1, mais x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes mais 1, menos com mais, menos 1. Ó, mais x com menos x é 0. Nós voltamos x ao quadrado menos 1, você retorna aqui, ó. Então, por isso que é x menos 1 vezes x mais 1. E nós temos termos semelhantes no numerador e no denominador. X menos 1 com x menos 1, nós podemos simplificar. Então, vai ficar igual ao limite de x mais 1 com x tendendo a 1. E aqui você pode substituir, ó. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar o limite de x mais 1 tendendo a 1, que vai ser igual a 2. Porque quando você substitui, vai ser o limite de quem? 1 mais 1 com x tendendo a 1. 1 mais 1, 2. Então, o limite de uma constante, que é 2, fica com x tendendo a 1, é 2. Tá? Então, a gente precisa analisar o tipo de função e qual vai ser essa característica e como que a gente pode analisar essa situação, tá? Eu vou deixar uma função para nós analisarmos e identificar como que é possível calcular o seu limite. Então, como que você calcularia o limite dessa função? Você separaria, substituiria direto o x por 2, como que você faria, tá? Vou deixar um tempinho para vocês resolverem, na sequência eu retorno. E se tiver alguma dúvida, por favor, encaminhe. Então, até daqui a pouquinho.
Vamos então retornar e fazer o cálculo desse limite. O Márcio mandou uma contribuição para a gente. Obrigada, Márcio. Como que a gente pode calcular? Aqui eu tenho duas sugestões para você, tá? Você pode aplicar aquelas propriedades que nós vimos, utilizando, né? Então, aqui o limite de x ao cubo menos com x tendendo a 2, e eu vou mostrar essa forma, assim como a gente pode calcular por meio de uma função polinomial, tá? Deixa eu só ver se tá a forma que tá para não aparecer tudo junto, para não ficar muita coisa na nossa cabeça. É o limite, aqui nós temos uma função polinomial, aqui também é uma função polinomial. Então, é a divisão dos limites, como se fosse aqui a f dividido pela g de x, tá? Tem hora que o mouse foge aqui, ele some aqui, eu não consigo ver. Então, a gente pode separar, ó. Então, você separa no limite de x ao cubo, para o limite de menos 3x ao quadrado, limite de x, limite de 1. E veja, o x tendendo a 2, ele continua para todas as funções separadas que nós temos, tá? Então, é sempre com x tendendo a 2. Dividido pelo limite de 2x com x tendendo a 2 e o limite de menos 1 com x tendendo a 2. Essa forma eu estou utilizando as propriedades, tá? Então, aqui você tem o limite de x ao cubo. Aqui nós poderíamos ter deixado como o limite de x ao cubo com x tendendo a 2, tá? Ou você pode deixar o limite de x ao cubo, porque depois nós vamos fazer a substituição. O menos 3 é constante, então ele vem multiplicando o limite de x ao quadrado com x tendendo a 2 e o limite de 1 com x tendendo a 2. Então, como que vai ficar? Tá, ó. Então, aqui, como eu disse, o limite de x com x tendendo a 2 ao cubo é 2 ao cubo. Menos 3 é uma constante. Aqui nós substituímos o x por 2. O limite de 1 com x tendendo a 2 é 1. O limite de 2x com x tendendo a 2 é 2 vezes o 2. E o limite de menos 1 com x tendendo a 2 é menos 1. Então, quanto que vai ficar aqui? 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 3, menos 12, mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. 4 menos 1, 3. Então, 8 mais 1, 9. 9 menos 12, menos 3. Dividido por 3, menos 1. Então, o limite dessa função é igual a quanto? Menos 1. Aí você pode perguntar, professora, posso substituir direto o 2 nessa função? Pode, porque é uma função polinomial e quando você faz a substituição, não vai ser um caso de indeterminação. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 vai ser 3, ó. É o valor que a gente tem no denominador. Se cair no caso de indeterminação, a gente precisa estudar a função e ver como que vai ficar a representação dessa função, tá bom? Então, a gente viu essas propriedades, relembramos aí alguns aspectos também da última aula. E agora nós vamos falar de limites finitos e no infinito. Como que se dá essa relação? Para a gente analisar o valor do limite, caso ele exista, em algumas situações não existe, como em um dos exemplos que a gente viu na aula passada, nós substituímos o valor de A na função, ou seja, está tendendo a 2, você vai na função e substitui o 2.
como a gente fez em alguns exemplos na aula de hoje. Esse procedimento nos permite verificar o comportamento da função em torno desse ponto, ou seja, do x tendendo a A. Esse x pode ser 1, 2, 3, 5, 7, ele pode variar, tá? Quando a gente faz essa substituição, nós podemos cair em alguns casos de indeterminação, tá? Ou uma divisão por zero, que a gente precisa fazer uma análise nesses casos. Quando você faz essa substituição, tá? Então, por exemplo, do x tendendo a 2, e você substitui no x o 2. Lembra do exemplo que nós fizemos com x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 e que ficou 0 sobre 0? Que foi um caso de indeterminação que eu mostrei. O que a gente precisa fazer? Se tem uma divisão por zero, isso significa que à medida que se aproxima desse valor, a função ela tende ao infinito, ou seja, ela cresce muito, ou ela tende ao menos infinito, ela decresce, tá? Então, ela assume um valor muito grande, ou ela assume um valor
que ficou 0 sobre 0, que foi um caso de indeterminação que eu mostrei, o que a gente precisa fazer? Se tem uma divisão por 0, isso significa que à medida que se aproxima desse valor, a função ela tende ao infinito, ou seja, ela cresce muito, ou ela tende ao menos infinito, ela decresce, tá? Então, ela assume um valor muito grande ou ela assume um valor muito pequeno. Em determinações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre o infinito, nós utilizamos alguns métodos específicos para resolver esse tipo de indeterminação, tá? E a gente vai falar disso ao longo dessa aula. Então, por exemplo, o limite de x² mais 3x com o x tendendo a a, então, o a aqui igual a 3, o que você vai fazer? No lugar do x, você vai substituir por 3. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. O limite é quanto? 18. Só que veja esse exemplo. Ó, o limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 é 1 sobre 0. E qual que vai ser? Ele vai tender ao infinito. E é esse estudo, é isso que a gente vai analisar, tá? Por que que esse 1 sobre x, com x tendendo a 0, é infinito? Porque, veja, se a gente substitui o x por 0, fica o limite de 1 sobre x com x tendendo a 0. Tá? Nós caímos num caso de indeterminação. E como que a gente vai analisar esse caso de indeterminação? Nós vamos analisar com valores maiores e menores que o 0. Então, por exemplo, tá? Valores tendendo à direita, tá? Valores aqui quando é maior que 0. O 0,1, o 0,01, o 0,001, o 0,0001. Ou seja, você vai substituir o x por 0,1. Então, 1 sobre 0,1 é 10. 1 sobre 0,01 é 100. 1 sobre 0,01 é 1000. 1 sobre 0,001, 10.000, tá? Então, veja, conforme nós estamos aproximando o x do zero pela direita, o que que acontece com o y? Ele está aumentando, ele está crescendo. Veja quando a gente aproxima o x do zero pela esquerda, mas nunca no zero. Lembra da última aula que nós fizemos essa análise do limite? Quando o x tende àquele valor, mas naquele valor nós não analisamos, tá? Ele tende àquele ponto, aproximando pela esquerda e pela direita. Aqui, ó, nós vamos olhar para o menos 0,1, mas substituindo aqui no x. Então, 1 dividido por menos 0,1, menos 10. Quando o x é menos 0,01, menos 100. Quando o x é menos 0,001, o y é menos 1000. Quando x é menos 0,001, menos 10.000. Então, aqui, enquanto ele cresce indefinidamente, aqui ele vai decrescer indefinidamente. E o que acontece? Como que a gente pode pensar nesse limite? Então, o limite de 1 sobre x, quando o x tende a 0, pela direita, é infinito. Por que infinito? Olha o que está acontecendo. Ele está crescendo, ele está tendendo ao infinito. Ou seja, se você continuasse fazendo a substituição, depois ali do 10.000 ia ser 100.000, 1 milhão, tá?
e aí ia crescendo. Então, ele tende ao infinito, um número muito grande. Agora, quando nós analisamos o limite de 1 sobre x pela esquerda, é menos infinito, ou seja, ele tende ao menos infinito, porque é um valor muito pequeno do que está sendo analisado. Vamos ver o gráfico, que isso acaba ficando até mais claro para a gente. Então, quando você tem a função 1 sobre x, ó, o que que acontece? Pela direita, tá? A função, ela tende ao infinito, ela está crescendo, crescendo, crescendo. Agora, pela esquerda, decresce, 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 tá? Tende ao menos infinito. Então, a gente precisa analisar o comportamento da função e algumas funções, quando a gente analisa esse comportamento, essa função, ela pode tender ao mais infinito ou ao menos infinito. E isso a gente chama de limites infinitos, tá? Ou seja, quando você tem o x e ele está tendendo a um a, e esse valor é muito grande, a gente fala que ele tende ao infinito. Quando você tem o valor do x e ele tende ao a, e ele é um valor muito pequeno, nós dizemos que ele tende ao menos infinito. Vamos analisar essa definição. Se você tem uma função e ela é definida em todo número de um intervalo aberto i contendo a, exceto possivelmente no próprio a, porque ele não existe, tá? Que a gente viu ou não está definido. Quando x tende a, a função cresce ou decresce indefinidamente, ou seja, quando o limite da f com o x tendendo a A é igual a infinito, ela cresce indefinidamente. Quando o limite da f de x, quando x tende a A, é menos infinito, ela decresce indefinidamente. Como a gente viu o exemplo da função 1 sobre x, ó. Ela, né? Então, ela vai, analisando aqui em relação ao y, vai crescer indefinidamente. Aqui, ó, ela vai decrescer indefinidamente. É infinito pela direita, é menos infinito pela esquerda, tá? Vamos ver mais um exemplo para tentar ficar mais claro essa relação do limite quando tende ao infinito ou ao menos infinito, quando tende a um valor e o seu resultado é um valor muito grande ou muito pequeno, vai tender ao infinito ou ao menos infinito, ou se ela cresce muito ou se ela cresce ou decresce. O limite de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado com x tendendo a 2. Nesse caso, ó, se nós substituirmos o x por 2, vai ficar 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado é 0, menos 1 sobre 0, tá? Então, a gente precisa analisar essa função, o comportamento. Então, nós podemos pensar, quando o x é 0, aí você vem e substitui. 0 menos 2 ao quadrado, 4 menos 1 quarto, menos 0,25. Quando o x é 0, o y é menos 0,25. Quando o x é 1, o y é menos 1. Como que eu sei? Eu substituo, ó, esses valores de x aqui na função, tá bom? 1 vai ser menos 1, 1,5 menos 4. Aqui você pode até utilizar uma calculadora para os cálculos ficarem mais fáceis e você conseguir fazer essa interpretação. 1,9 menos 100, 1,99 menos 10.000, 1,999 menos 1 milhão. Então, o que que acontece? Está tendendo ao valor
muito pequeno. Então, ele está decrescendo, está tendendo ao menos infinito. Olha, então aqui a gente analisou pela esquerda, tá? Valores menores que o 2. Então, como que eu poderia escrever? O limite de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, com x tendendo a 2 pela esquerda, é menos infinito, tá? Porque está tendendo, está decrescendo. Olha pela direita, que são valores maiores que o 2, mas muito próximos. Então, eu analisei pelo 4, é menos 0,25, pelo 3, menos 1, pelo 2,5, menos 4, pelo 2,1, menos 100, pelo 2,01, menos 10.000, pelo 2,001, menos 1 milhão. Então, o limite de menos 1 com x menos 2 ao quadrado e o x tendendo a 2 pela direita, quanto que é? Menos infinito. Tá? Então, a gente analisou aqui pelos valores da tabela. O que a gente tem? O x, essa função, quando o x tende a 2 pela esquerda, tende ao menos infinito. Quando ele tende ao 2 pela direita, ele também tende ao menos infinito. Então, o limite dessa função com o x tendendo a 2 é menos infinito. Essas, então, são características de funções quando o limite ele tende ao infinito, tá? Então, a gente pode ter esses com x tendendo a e esse valor ser mais infinito ou menos infinito. Essa reta aqui pontilhada, tá? No x igual a 2, a gente chama de assíntota, tá? E nós vamos ver a característica dessa assíntota. A reta de x igual a é chamada assíntota vertical da curva y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes condições estiver satisfeita. Então, aqui, ó, nessa função, essa é a assíntota, x igual a, tá? Na função anterior, eu vou voltar para te mostrar. Quem que é a assíntota? 2. E por que ela pode ser chamada de assíntota? Veja as condições, tá? Se o limite da f de x com x tendendo a for infinito, se o limite da f de x com x tendendo a for menos infinito, se o limite da f de x com x tendendo a pela esquerda for infinito, o limite da f de x com x tendendo a pela esquerda for menos infinito, o limite da f de x com x tendendo a pela direita for infinito, e o limite da f de x com x tendendo a pela direita for menos infinito. Ou seja, quando os limites dessas funções com x tendendo a for igual a infinito ou menos infinito. Então, a gente chama de limites infinitos, tá? Na próxima aula, nós vamos falar de limite no infinito, que significa nós analisarmos aqui, ó, quando x tende ao infinito, tá? Mas aí é uma outra característica, uma outra forma para nós interpretarmos, tá bom? Temos agora uma atividade, a última atividade da nossa aula de hoje. Eu vou deixar uns minutinhos aí para você analisar. Já eu retorno e a gente corrige juntos essa atividade. Então, determine o limite de g de x quando g de x tende a zero, tá? Então, como que vai ser esse limite? Então, é esse limite que você tem que calcular, ok? Então,
Então, veja que aqui nós temos, ó, se você substituir por zero, um caso de indeterminação. Você pode pensar, por exemplo, o que é a tangente, tá? Então, vamos fazer juntos essa questão, e a gente pode conversar um pouquinho mais. Se eu deixar um tempinho, vai ficar muito apertado para finalizarmos. Então, veja, se nós substituirmos aqui por zero, nós vamos ter um caso de indeterminação, tá bom? Então, o que nós vamos fazer para resolver? Nós temos a ideia de limite fundamental, que o limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero é igual a 1. Nós podemos utilizar essa relação e nós também podemos analisar que a tangente, ela é o quê? Seno sobre cosseno, tá? Então, comparando a função g com o limite fundamental, ou seja, comparando a tangente de x sobre x com esse limite fundamental de seno de x sobre x, o que a gente tem? Que a tangente, ó, vou voltar aqui um passo antes. A tangente, ela é seno sobre cosseno de x, tá? Dividido por x. Então, a gente tem a divisão de duas, nós temos a divisão de uma fração por um número. Como que vai ficar? Como que a gente divide essa relação? Então, vai ser, você repete a primeira, então vai ficar seno de x sobre cosseno de x. Então, a gente repete a primeira e inverte a segunda, tá? Ó, essa divisão. Então, a gente repete a primeira vezes o inverso da segunda. A segunda é x sobre 1. O inverso é 1 sobre x. Veja que eu repeti aqui a primeira, ó, e é o mesmo valor que nós temos aqui. Seno vezes 1, seno de x. Cosseno de x vezes x, x cosseno de x. Por que eu reescrevi? Porque aqui, ó, seno de x sobre x é quanto? 1. Então, nós vamos poder utilizar esse limite fundamental. E aí, nós aplicamos o limite do seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. Seno de x sobre x é do limite fundamental, que é igual a 1. O limite do cosseno de x com x tendendo a zero, o cosseno de zero é 1. Então, 1 sobre 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Então, o limite da tangente de x dividido por x, com x tendendo a zero, é igual a 1, tá? No seu livro, você tem outras aplicações, tá? Que você pode encontrar. E na aula de hoje, nós falamos de limites infinitos, tá bom? Então, ó, o limite da f de x quando x tende a A é mais ou menos infinito. Então, a gente pode determinar esses limites utilizando essa ideia do valor quando x tende àquele valor. E veja, como que eu sei se vai ser mais infinito ou menos infinito? Quando você está analisando aquela função, se esse valor cresce muito, é o mais infinito. E se ele decresce muito, ele tende ao menos infinito. Ok? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais de limites, tá? Aí nós vamos falar de limites no infinito, que é uma diferença, e também falaremos um pouquinho das derivadas de funções e continuidade, ok? Finalizo aqui a nossa aula. Um bom final de semana, um bom descanso, se cuidem e até semana que vem na próxima aula. Um grande abraço.